Irmãos queridos, espero que todos estejam bem. Aqui é José Luiz Alves da Silva, falando em nome do JEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, para darmos prosseguimento ao nosso ciclo de palestras, não é? A busca da perfeição moral. Hoje, o nosso tema é a justiça, ingrediente fundamental para o convívio social. É isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Esse tema está baseado no capítulo 17, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 3, Sede perfeitos, o homem de bem. Eu vou fazer uma conversa com vocês, uma conversa rápida, e vou dividir essa nossa conversa em 3 pequenos trechos, para que a gente tenha a oportunidade de raciocinar, para que a gente tenha a oportunidade de trocar entre nós esse momento, ok? É importante que a gente possa se concentrar nessa palestra. Deus e o universo superior ajudem que todos se encontrem muito bem nesse momento, na medida do possível, que a família de vocês esteja bem. Este é um momento, um contexto que a gente está vivendo bastante atribulado, com muitas exigências pessoais, com muitas exigências sociais. Então, nada melhor do que a gente poder falar sobre o convívio social, sobre a justiça e sobre nós mesmos. Vamos então à primeira parte dessa nossa conversa. Irmãos queridos, se nós pudermos olhar para aquilo que nos traz o Evangelho, sobre o que são as leis morais e sobre o que é a justiça divina, como é que nós nos comportamos em relação a isso? Vejam, nada acontece por acaso, não é? Não existe uma única folha que cai sem que a justiça divina possa vir. A questão central dessa nossa conversa é a gente poder aceitar o fato de que o universo, o mundo, é movimentado a partir de leis universais. Nós podemos olhar e nós podemos nos revoltar com alguns dos fatos que vêm a gente. Alguns dos momentos que a gente vem sofrendo não são poucos, tanto comigo quanto com vocês, realmente não são. Dos desafios que são colocados para nós. Mas eu posso escolher entre me revoltar com essa situação e não olhar para aquilo que está acontecendo à minha volta. Ou, como é o fato de que nós aqui que estamos juntos, estudando o Evangelho, estudando as leis morais, paramos para poder observar o sentido, a direção disto. E paramos para poder estudar o que são as leis divinas, o que é a misericórdia divina, como é que essas coisas estão entrelaçadas, o porquê de estarmos dentro de uma situação tão crítica, por que nosso país não se estabiliza, não fica positivo, harmonioso, parece que a grama do vizinho é sempre melhor do que aquela que a gente está vivendo. Parece que as coisas sempre ocorrem melhores em outros lugares e não naqueles que a gente está vivendo. Na verdade, não é assim, não é? Que a lei divina funciona. As coisas estão no lugar certo, na hora certa, de acordo conosco, de acordo com o fato de que nós precisamos viver essas experiências para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer. E aí vocês me dizem, Zé Luiz, mas tudo está tão duro. Tudo é tão difícil nesse momento. Eu olho para isso e penso, por que eu estou aqui? Não poderia ser mais fácil? E a visão que eu convido vocês é a gente tentar estudar um pouco mais, para que a gente possa apaziguar o nosso espírito. Se eu não apaziguar o meu espírito, eu vou ficar revoltado com o que ocorre comigo e não vou poder ajudar ninguém. E a visão da percepção das leis morais que a gente tem no universo. Consulta, por gentileza, no Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, 10 leis morais importantes que regem a nossa vida. A percepção é que quando eu olho para isso, ele está me dizendo o seguinte, Zé Luiz, este é o caminho. Zé Luiz, as coisas estão acontecendo porque você precisa crescer, porque o teu espírito, nesse exato lugar, nesse exato tempo da história, precisa estar envolvido em todo esse cenário. Nossa,
Mas a lei divina é dura? Não. A lei divina é justa. Quando eu olho para a lei divina e entendo o quanto ela é justa, eu passo a perceber e aceitar de forma mais natural o que está ocorrendo. Zé Luiz, mas para isso eu preciso ler, eu preciso estudar um pouco. Nós precisamos. Porque quando eu leio e estudo um pouco, eu começo a raciocinar. Eu começo a perceber que cada uma das coisas que ocorrem à minha volta tem uma causa e tem um efeito. Que cada uma das coisas que estão ocorrendo comigo, que estão ocorrendo com os meus familiares, que está ocorrendo na sociedade, tem uma razão de ser. A justiça divina, ela é coerente, ela é correta, ela está inserida dentro de um todo que às vezes eu não consigo perceber. Se nós olharmos e entendermos que existe um plano na lei divina, em todas as leis divinas, eu vou perceber que nós estamos dentro desse plano. Às vezes, como eu estou dentro do plano, eu não consigo perceber o todo. Eu só consigo perceber o todo quando eu paro para pensar. Quando eu paro para me olhar, quando eu paro para ser consciente, quando eu paro para questionar qual é o meu papel neste plano. Se você olhar e pensar na sua consciência, se você pensar nos seus sentimentos, você começa a ter respostas. Mas somente quando você apazigua seus ânimos, quando você apazigua aquela revolta, aquela coisa que diz para nós, eu não posso aceitar as coisas do jeito que são. Elas deveriam ser diferentes. Como assim? Se elas deveriam ser diferentes, então sou eu que estou dirigindo o plano? Então não, gente. Então não, nós sabemos que não. Então, nosso papel, dentro de um processo de justiça, é estar mais equilibrado no dia a dia, para que eu possa viver melhor, para que eu possa perceber as minhas oportunidades de crescimento, desde que eu as aceite. Desde que eu perceba que eu preciso atuar sobre mim mesmo. Eu preciso atuar sobre essa cabecinha aqui. Eu preciso atuar sobre as minhas atitudes e sobre os meus sentimentos. Essa é a única coisa que pode trazer equilíbrio para uma situação de balbúrdia, para situações de polarização. E aqui eu não quero discutir quem está certo ou quem está errado, mas apenas pedir humildemente para que tanto eu quanto você, nós todos, possamos agir de forma ponderada. Será que quando eu olho para a minha família, eu não estou exagerando nas minhas posturas, nas minhas atitudes, nos meus exageros? Será que quando eu olho para as pessoas à minha volta, eu não cobro delas comportamentos que talvez eu mesmo não esteja dando? Sedes perfeitos, o homem de bem, é aquele que caminha na sua jornada, caminha nos seus objetivos e tenta enxergar o propósito do dia a dia. E tenta, antes de mais nada, questionar se as suas próprias atitudes estão adequadas. Porque, senão, eu vou cair para aquele lado que a gente chama de hipocrisia, não é? Eu falo algo e pratico outra coisa. Zé Luiz, mas você está dizendo então que eu tenho que ser absolutamente perfeito. Não. Eu estou dizendo que eu tenho que buscar a perfeição com frequência. Eu estou dizendo que a prática leva à perfeição. Todos nós já ouvimos isso, só que isso é verdade. Veja, o quanto eu olho para as pessoas que estão na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, e quero defender o que eles deveriam fazer quando eu preciso entender qual é a posição correta. Vamos lá, a gente lembra, por exemplo, daquela parábola das 3 peneiras, colocadas, entre aspas, por Sócrates, na qual um amigo chega para ele, um discípulo chega para ele, e diz, eu queria contar para o senhor uma coisa importante sobre um amigo seu, uma pessoa que o senhor conhece. Ele fala, para um pouquinho, para só um instantinho, por favor. Você já fez passar isso que você quer me contar pelas 3 peneiras? Todos vocês já devem ter ouvido algo parecido com essa história, mas eu acho que ela se encaixa bem aqui no nosso caminho. E diz o discípulo, não, podia o senhor me dizer como é que funciona e o que são as 3 peneiras? Claro, a primeira peneira das 3 é a verdade.
isso que você vem me contar sobre uma outra pessoa que é minha amiga, meu amigo, é verdade? Diz o discípulo, veja, eu não tenho como comprovar que é verdade. Alguém me contou, né? E aí ele fala, entendo. Então, segunda peneira que você poderia olhar e que você poderia pensar no dia a dia é a peneira da bondade. Isso que você está me trazendo é bom? Ele traz aqui um exemplo de alguém que fez uma bondade para uma outra pessoa, alguma atitude que seria importante, que vai ser construtiva. Aí o discípulo fica um pouco constrangido, sem jeito, um pouco de vergonha. Ele falou, eu devo confessar que não, talvez até fosse um pouco constrangedor para a pessoa. Talvez fosse algo que, enfim, eu não gostaria de contar se ocorresse comigo. Falou, muito bem. E por último, aquilo que você vem me trazer, passa pela terceira peneira? A peneira da utilidade? Isso é útil? Vai nos ajudar a construir mais alguma coisa? Vai nos ajudar a afastar um obstáculo do caminho? Vai nos ajudar a mobilizar e ajudar alguém que está precisando de ajuda? Vai me fazer descobrir algo bom, importante sobre mim mesmo, que eu possa corrigir moralmente em mim? E o discípulo, completamente desse jeito, falou, não, o senhor me desculpa, eu queria me retirar, porque, na verdade, eu não tenho nada para contar para o senhor. E foi embora. E aí, dentro dessa percepção nossa, convívio social, justiça e busca de perfeição moral, será que eu não posso, naquele caminho na qual eu busco estar um pouco melhor, ser um pouco melhor e agir de forma melhor, pensar nas três peneiras cada vez que eu for contar algo para alguém? Veja, gente, isso aqui não é só um discurso moral vazio. Isso aqui é um discurso no qual eu olho e falo qual é a prática que me orienta no dia a dia. Qual é a prática que eu escolho para mim? A gente gosta de pessoas que falam as coisas e ajam de forma coerente com aquilo. A razão é, quando eu estou falando algo, eu estou escutando, percebendo que ela é boa, que ela pode ser importante para a minha vida. Quando eu ajo, eu pratico todo dia. Quando eu pratico, vira hábito. E aí eu me torno aquilo. Coerência entre falar, agir e ser. É isso que eu convido vocês nessa primeira parte da nossa conversa. Pensem-se nós, no sentido de melhorarmos e no sentido de buscarmos justiça, no sentido de permitirmos que as pessoas errem e acertem sem ficarem tão constrangidas, no sentido de sermos o ombro amigo que alguém procura para pedir apoio, para talvez discutir se não podem ser melhores, discutir se erraram, se sentirem à vontade com alguém que não vai imediatamente julgar e condenar. Será que nós não podemos pensar nisso? Usar nessa prática das três peneiras a nossa atitude, a nossa visão? É um convite que eu faço para vocês e que eu também estou incluído nela. Tá bem? Vamos à segunda parte da nossa conversa. Nessa segunda parte da nossa conversa, dessa palestra, eu quero ficar com a visão da música, não é? Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu queria que a gente lembrasse sobre o fato de que não existe maneira de eu trabalhar sobre justiça, não existe maneira de eu trabalhar com convívio social, com a nossa busca de perfeição moral, se eu não entender que eu sou um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz nas práticas da vida, um eterno aprendiz nas relações humanas, um eterno aprendiz no perdão. E aí a gente tem que olhar para aquilo que nos leva a ser duros, gentis ou não. Naquilo que me leva a olhar o quanto eu preciso de misericórdia, de pessoas que sejam gentis comigo e digam assim, Zé Luiz, você errou, mas eu entendo o que você está vivendo, eu entendo o que você está passando, eu entendo o momento pelo qual você passou e eu sei que no seu íntimo você é uma pessoa boa que merece respeito, que merece uma segunda oportunidade. E eu vou te receber aqui, de braços abertos, para que você possa me mostrar que aquilo que você está vivendo
o quanto você está sendo perseverante, é bacana, é legal. Então, eu vou ser seu amigo. Vou confiar em você. E a nossa percepção aqui é: eu confio nas outras pessoas também? Eu dou essa possibilidade para que as pessoas errem e acertem depois? Ou eu fico lembrando disso por anos a fio? Dizia um amigo meu, importante, ele falou uma vez para mim, e isso me vem à cabeça agora: se você não pode perdoar imediatamente, esqueça por algum tempo, para não carregar aquele rancor por dentro de você, para não carregar essa âncora ruim, de sempre atacar, de sempre ter uma pedra na mão. E já dizia, né, nosso mestre Jesus Cristo, quem está pronto para tirar a primeira pedra? Qual de nós que nunca errou, que está pronto para isso? Então, eu gostaria muito de estar falando aqui da misericórdia divina. A misericórdia que nos dá a segunda chance. Da justiça que volta a isso e diz o seguinte: quando você aprende uma lição, Deus não te cobra novamente essa lição. O universo não te cobra novamente essa lição. Por quê? Porque você já aprendeu aquela lição. Mas eu preciso trabalhar por isso. Preciso trabalhar por mim, preciso trabalhar pelos outros. E preciso perdoar. Preciso olhar para aquilo que é a lei do amor, que eu ofereço para as pessoas, aquilo que elas estão precisando naquele momento. Que eu não deixo a mão esquerda ver o que faz a mão direita. Ofereço para quem está precisando naquele exato momento. Eu dou meu tempo, minha energia, né? Aquilo que eu tenho como virtudes, para tentar ajudar outras pessoas à minha volta, sem cobrar delas, sem jogar na cara. Sem dizer, olha como eu fui bom, olha o que eu estou fazendo. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Se eu recebi alguma condição, se eu recebi riqueza, se eu recebi alguma característica pessoal importante, algum dom, eu não recebi nada mais do que uma ferramenta. Ferramenta essa que eu preciso usar em prol dos outros. Ferramenta essa que precisa se multiplicar. Não pode ser escondida dentro da terra, porque é para isso que eu vim. É para isso que você veio, para isso que nós viemos. Eu só posso fazer alguma coisa se eu praticar o bem. Eu preciso começar sendo meu amigo. Eu preciso começar me perdoando, porque se eu não aprender a ser meu amigo, se eu não aprender a me perdoar, eu não sei perdoar os outros. Se eu estiver regendo as coisas a ferro e fogo, tudo é na ponta do chicote. Tudo na ponta somente da lei rígida. O que vai acontecer? Eu vou fazer isso com os outros. Porque eu vou dizer que moralmente eu estou correto, mas moralmente eu não estou. Moralmente eu preciso ter caridade. Eu preciso ter indulgência. Eu preciso saber que o outro erra. E eu preciso ser humilde. Humilde comigo e humilde com os outros. Indulgência é quando eu olho para o outro e eu o desculpo e eu sei que ele não é um ser perfeito. Eu sei porque essa é a característica do nosso planeta de provas e expiações. Esse é o planeta que eu estou, esse é o planeta que você está. E a gente aprende estando junto. A gente aprende colaborando uns com os outros. A gente aprende em grupo. É isso? É isso. E nós ensinamos nas nossas imperfeições. Eu estou aqui junto com vocês, cheio de imperfeições e com algumas virtudes, trocando com vocês esse momento, não para falar moralmente ou para me portar moralmente, mas porque nós, imperfeitos que somos, juntos, a gente aprende um com o outro, mesmo tendo as imperfeições. Então a gente não pode se furtar estar aqui conversando. A gente não pode aqui estar se colocando de uma forma orgulhosa, de uma forma egoísta, achando que a gente sabe mais do que os outros. Não. A gente sabe um pouquinho mais em alguns segmentos e sabe pouco em outros segmentos. E nessa jornada juntos, de colaboração, de aprendizado juntos, a gente vai se ensinando. Mas vai se ensinando buscando ser gentil com o nosso parceiro do lado. Buscando ser gentil com nossos filhos, com nossos pais. Quantas vezes a gente se porta de uma forma tão arrogante com nossos pais, velhinhos ali, que aprenderam tanto ao longo da vida, buscaram tanto nos ensinar. Ah, mas meu pai é desse jeito, a minha mãe é daquele jeito. Claro, eles não são perfeitos.
Esse nosso capítulo maravilhoso 17, sede perfeitos, mas seja um homem de bem, uma mulher de bem, um ser humano de bem. Busca, dentro dessa nossa imperfeição, ter a tua mente aberta para não julgar, por favor, para não condenar principalmente. Que mundo é esse que a gente está? Um país cheio de desigualdades, a gente condena o tempo todo, briga o tempo todo, ouve pouco, não ouve as pessoas que estão próximas da gente, quer sempre falar primeiro que o outro, quer sempre mostrar que sabe mais. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe. Mais descobre o tamanho da nossa ignorância. Quanto mais você lê, mais você percebe que você tem um universo para aprender, um universo para ouvir. E ouvir é perguntar o que é interesse do outro. Né? Nos anais da psicologia isso se chama escutativa. Eu faço perguntas sobre o interesse do outro. Eu faço perguntas sobre o que o outro está sentindo. Sobre por que ele está vivendo aquilo que ele está vivendo. Por que ele fez o que ele fez. Que aos olhos da grande maioria está errado. Não serve. Só nos atrapalha. Mostra a coisa que é errada. Mostra os pecados que ele fez. Lembra? Tirar a primeira pedra. A escutativa me faz perguntar: o que você está sentindo? Por que você fez isso, hein? A gente sabe que não foi ideal, né? Mas você estava mal? O que aconteceu? Você não percebeu que tinha uma outra alternativa? Como é que você enxerga isso? Vamos bater um papo? Aqui, eu não estou aqui te julgando, estou aqui como amigo. Então, gente, é a história, muitas vezes, de você ajudar e ser ajudado. Me lembro aqui também de uma história que diz que o homem estava num caminho e naquele caminho que ele estava voltando de um lugar que já não tinha mais comida, não tinha mais água. E as pessoas, cada uma delas, tentando descobrir o que fazer para poder sobreviver. De repente, no caminho que ele estava, já estava um tanto longe, ele viu uma pedra que bloqueava o caminho dele. Ele sabia que depois da pedra era um vale rico em comida e água. E ele tentou empurrar aquela pedra de todas as formas. Tentou passar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, não conseguia. Tinha pedras, vegetação forte, animais. Tentou escalar a pedra, não conseguiu também. Estava faminto. Ele olhou e falou assim: eu vou buscar mais alguém. Mas não. Ele decidiu fazer sozinho. Decidiu não perguntar para ninguém a possibilidade. Decidiu não olhar para outras possibilidades. E ali mesmo ele desencarnou, faleceu, foi para outro plano. Quando chegou lá, pegando e falando com seus mentores, ele falou assim: eu deveria estar aqui conversando com vocês e dizer que eu fiz o meu melhor aquele dia. Ele falou: nós sabemos que você fez o seu melhor. E que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para poder sobreviver melhor onde eu estava. Eles disseram: infelizmente não. Você não fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele falou: mas como não? Eles falaram assim: você não pediu ajuda. Você achou que estava sozinho. E da mesma maneira que você não pediu ajuda, você também não ajudou ninguém. A força de todos é muito maior do que a força de um só. Quando eu estou angustiado, quando eu estou sem saber o caminho, eu posso olhar e falar para alguém: me ajuda, eu preciso ouvir alguma coisa. Quando outro amigo, outro irmão da família, do trabalho, está angustiado, está perdido, eu posso olhar e pessoalmente ter a iniciativa de dizer: você está bem? Eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. E a maior parte das pessoas diz: não, não precisa. Pois tem a iniciativa de estar ao lado. Tem a iniciativa de perguntar de novo: você não fez a sua parte? Você pode ajudar um pouco mais. Você pode voltar no dia seguinte com um suco, um chocolate, uma palavra de força sem que a pessoa tenha te pedido. Na medida em que você estiver ali perto, ela vai se abrir. E você, usando de perguntas de uma escutativa, vai poder ajudar essa pessoa. Porque você vai estar disponível. Você vai ter dado o seu tempo. Vai ter dado a sua energia, o seu interesse por aquela pessoa. Então vamos pensar sobre esse nosso raciocínio, do que é a misericórdia, do que é o perdão, do que é o amor. E dentre todos os amores, o mais elevado é a caridade.
sem a caridade, não há salvação. Irmãos, vamos juntos nesse caminho de evolução moral, que a gente precisa para contribuir com justiça, com convívio social. Pedir ajuda e ajudar. Trabalhar na colaboração, na criação juntos, todos nós. Tá bem? Vamos rapidamente ao terceiro e último pedaço dessa nossa conversa. Meus irmãos queridos, vamos falar aqui da terceira parte da nossa conversa, dentro dessa visão de justiça, de convívio social. Nós falamos na primeira parte sobre a lei do trabalho, não é? Falamos na segunda parte sobre a lei de justiça e do amor. Nada melhor do que a gente encerrar isso agora, dentro dessa nossa conversa positiva, e falarmos um pouquinho da lei do progresso, da lei da liberdade, e olharmos para aquilo que a música nos traz, não é? Trembala, que ela fala sobre o fato de não é querer mais bens materiais, mas é querer olhar as coisas de uma forma mais positiva. Para a gente poder olhar para as coisas, é com aquilo que é parte do que a gente tem, parte do que eu agradeço, não é? Para a gente olhar para as coisas de uma forma que a gente pode agradecer o que a gente tem, né? De abraçar nossos filhos, de abraçar nossos pais, da gente ter nosso merecimento em relação àquilo que a gente vive, porque na medida em que eu olho para isso, eu também faço algo que dentro do Espiritismo a gente é muito chamado a fazer, que é se resignar com a condição que a gente tem. E resignar não é não trabalhar, não é? A lei do progresso diz que tudo conspira a nosso favor se a gente se ajudar, se a gente não olhar para as coisas e se a gente não se auto-sabotar. Quando é que eu me auto-saboto? Quando é que eu tenho merecimento? Quando eu trabalho pelo bem. Quando eu trabalho e percebo que aquilo que eu estou fazendo está dando resultados positivos. Quando eu percebo que eu estou dando um murrinho em ponta de faca, está doendo, que as coisas que eu estou fazendo estão dando muito errado, sinal que o caminho que eu escolhi está errado. E, portanto, não pode dar merecimento. De que eu me revolto com as coisas do jeito que elas são, quando, na verdade, às vezes as coisas estão ali para que eu possa aprender e também estão ali para que os meus queridos irmãos também possam aprender. Às vezes eu sou um instrumento que ajuda essas pessoas a crescerem. Sou a pessoa que auxilia ele em frente. Sou a pessoa que olha, e ao dar o exemplo, a pessoa olha e fala assim, eu também posso fazer igual. E essas pessoas, essas mesmas pessoas, no outro dia, elas são exemplos para mim. Porque ela está fazendo, está dando certo. Não é? Merecimento. Vocês me fazem, nesse momento, né, ao estar conversando, lembrar de que merecimento podem ser várias coisas diferentes. Me lembro agora de Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos, o presidente que assinou a liberdade para os escravos, né, no século XIX. Ele falhou várias vezes ao tentar sociedades, a fazer empresas. Falhou, gritantemente, faliu várias vezes. Ele tentou se eleger algumas vezes, tanto para o Senado estadual, quanto para o Senado federal, e falhou gritantemente. Abraham Lincoln? Sim, Abraham Lincoln. Então, qual que era o merecimento dele? Depois que ele conseguiu libertar os escravos, ele foi assassinado. Então, a característica é que ele buscou ser útil para a sociedade dele. E foi-lhe dada a oportunidade de ser presidente dos Estados Unidos, num período extremamente conturbado, no qual ele foi extremamente corajoso e, tenho absoluta certeza, não se arrependeu do que fez. Madre Teresa de Calcutá, que ao ser questionada sobre o fato de estar curando leprosos, de estar curando feridas, uma pessoa que estava dando dinheiro para ela, ele disse, por dinheiro nenhum eu faria o que a senhora está fazendo agora, cuidando de leprosos e de doentes e de feridas. E ela olhou para ele e disse, eu também não, eu jamais faria isso por dinheiro nenhum. Ela estava fazendo por amor. Qual era o merecimento daquela mulher? Qual é o merecimento de alguém que de repente enriquece de uma hora para outra,
e que ela pode ajudar muita gente, mas eventualmente ela pode perder tudo o que tem. Qual é o aprendizado? Ela soube fazer uso daquela energia que ela recebeu. Qual é o meu merecimento? Quando eu eventualmente olho para trás e reclamo da vida que tive, como eu posso reclamar da vida que eu tive se ela me fez chegar até onde eu estou? Não posso. Não posso. A vida que eu tive era exatamente a vida que eu precisava ter tido. Exatamente a vida que me trouxe para cá com as cicatrizes. Cicatrizes são as provas de que as feridas fecham. Com esses cabelinhos cinza ou brancos, embranquiçados, não é? Que me fizeram ter que pensar muitas vezes naquilo que eu fiz, naquilo que eu deveria ter me modificado, melhorado, reforma íntima, crescido. Então, às vezes, a questão é, o merecimento está relacionado a quem eu sou. Está relacionado àquilo que eu fiz. Está relacionado no que eu acredito. Está relacionado em quanto eu gasto meu tempo fazendo coisas boas ou pensando coisas ruins. Meu merecimento está diretamente proporcional, relacionado diretamente proporcional a quem eu sou e ao que eu faço, nessa e em outras existências. Então, eu preciso me resignar com as cartas que a vida me deu. Eu preciso me resignar com o fato de perceber que as coisas podem ser melhores do que são. Dizia aquele menininho negro para um senhor que estava vendendo balões na praça. Ele olhava para aquele senhor, percebia que um balão era amarelo, outro era branco, outro era azul, outro era cor-de-rosa. Ele não via balões pretos e ele pergunta para o vendedor de balões: moço, se esse balão aí fosse preto, ele subiria como os outros com gás, iria bem alto? E respondia, de forma muito sábia, respondia o vendedor de balões: o que faz o balão subir não é a cor dele, é o que está dentro do balão. Então, eu preciso acreditar na positividade da vida. Eu preciso acreditar que a vida conspira a meu favor, por mais difícil que isso possa parecer às vezes. Por quê? Porque a lei do progresso é de que ela sempre vai para o lado certo. Nós sempre cresceremos. Nós sempre nos desenvolveremos. A gente sempre vai ter gente nos ajudando. Sempre vai ter gente à nossa volta que vai pensar na gente. E aí eu vou ficar olhando apenas para as pessoas que não pensam em mim. Que me fizeram algum mal quando foram meus professores, na verdade, em algum momento. Porque exatamente naquele instante eu era imperfeito a ponto de nem perceber os caminhos errados que eu estava trilhando. Então, quando eu falo de reforma íntima, quando eu falo de alguns obstáculos, de algumas pedras no meu caminho, eu me esqueço de perceber que parte disso vem da lei de liberdade, do livre-arbítrio que eu tive. Do livre-arbítrio que às vezes me fez escolher o caminho errado. Ser orgulhoso, ser egoísta, ser duro. Eu escolhi isso. E aí, lei de Newton, quando eu bato em alguma coisa, essa coisa volta com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma direção. E foi o que eu recebo, o que eu recebi muitas vezes na minha vida, eu sou exemplo disso, por ter errado as minhas escolhas. Então, eu tenho que saber que dentro dessa percepção de justiça, de convívio social, eu também tenho que ser justo com os outros. Eu também tenho que ter minha consciência sobre o que é evolução. Sobre o que eu faço com as riquezas que eu recebo. Eu já falei disso no pedacinho anterior, sobre os talentos que eu recebo, sobre o quanto eu sou paciente. Queridos irmãos, amigos, amigas, queridas irmãs, nessa parte final dessa nossa conversa, quando eu falo de justiça social, eu falo que eu tenho que merecer aquilo que eu estou plantando, não é? Então a semeadura é opcional e a colheita é garantida para o bom e para o mal. Então a questão básica é: como é que eu uso os desígnios que eu recebi da vida? As coisas boas que eu recebi da vida e os desafios que eu recebi da vida. Como é que eu me coloco à frente deles? Eu fico reclamando o tempo todo? E eu posso reclamar rapidamente, mas só rapidamente. Porque às vezes dói, né? Então, difícil dizer que eu não vou xingar quando eu chutei uma pedra. Mas eu não posso ficar xingando de novo, eu não posso ficar repetindo os palavrões, as coisas ruins o tempo todo. Eu não posso ficar olhando todas as coisas ruins que a sociedade nos traz, todas as notícias péssimas. Eu tenho que me ajudar. E ajudar as pessoas à minha volta também a poderem crescer.
eu preciso me ajudar a crescer. Eu nunca vou ter um bom convívio social e ajudar outras pessoas se eu não for capaz de fazer isso por mim mesmo. Se eu não for capaz de reconhecer as virtudes que eu tenho de forma humilde. E também aquilo que eu tenho que desenvolver. Os lados que estão fracos hoje, os lados que não são bons, os lados que eu errei, que eu abusei. Forcei amizades, né? Forcei as leis divinas. Não achei e não percebi que eu aprendo de acordo com o tempo. Não é? Não há atalhos, não dá para ter atalhos. Eu aprendo de acordo com o tempo. Então, dentro desse nosso tema, sede perfeitos, significa que eu tenho que ter paciência. Eu tenho que dar um passo de cada vez. E saber que, através desses passos, eu vou ter aprendido. E ao ter aprendido, eu vou ter crescido. Tão simples quanto isto. Pode ser rápido? Pode ser rápido, sim. O fato de eu estar dando passos, um de cada vez, não significa que seja lento. Se for rápido, é porque eu estou aprendendo bem rápido. Se as coisas à minha volta vêm rápido, as oportunidades vêm rápido, significa que eu mereci aquilo, que eu estou no caminho certo. E que eu estou alimentando coisas positivas, mental, espiritualmente, sentimentalmente, e estou participando em comunidade das coisas que valem a pena. Como diz a música, trem-bala, estou olhando para aquilo que eu posso fazer, para aquilo que vale a pena. Então, meus amigos queridos, minhas amigas queridas, para onde eu estou caminhando? Eu estou merecedor daquilo que eu estou esperando receber? Eu trabalho por isso? Né? Então eu falo assim, poxa, me dá tal coisa. E ele diz, né, trabalhe que eu vou te ajudar. Vai atrás que o auxílio virá. Peça, mas dê energia para isso. Einstein dizia isso, né? Então, 95% de transpiração, 5% de inspiração. Ou dizia o outro, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Queridos, a gente não pode ter progresso se a gente não trabalhar por isto. Eu não estou dizendo que tem que ser difícil, não estou dizendo que você tem que sofrer, não estou dizendo isso. Só tenho que dizer que tem que ser contínuo. E eu tenho que ser protagonista da nossa própria vida. Eu tenho que trabalhar de tal forma que eu busco fazer coisas que vão contribuir positivamente para a nossa vida, para a vida de quem está à minha volta, para o meu crescimento moral e espiritual. E tenho que fazer isso todo dia, tenho que fazer isso sempre. Se nós fizermos isso e trabalharmos, tudo será melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acreditar, ter fé e ser positivo não é viver no mundo da lua. É entender que este é o ciclo natural da vida. É ali que eu trabalho, é ali que eu fico, é ali que eu me encontro, protagonista da minha própria vida. Consciência. E quando vier algo que é muito ruim, eu paro, olho e tento entender. Tento me resignar com aquilo e não fazer xingamentos a todo tempo. Não chorar e não dizer que eu sou um coitado. Nós não somos um coitado. Nós não somos vítimas daquilo que está ocorrendo à nossa volta. Irmãos, que Deus esteja com todos nós. Eu encerro aqui essa nossa conversa nesse momento. Que Deus esteja com todos nós. Que Deus permita que a gente esteja bem. Que o universo superior olhe por nós e que nós permitamos que eles olhem por nós. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando pelo bem. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Não é? Mas, se você estiver trabalhando pelo bem, estiver trabalhando a si mesmo e a si mesma, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estaremos próximos de um mundo de regeneração. No mínimo, estaremos nos candidatando ao mundo de regeneração. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais bem aparece. Melhores pessoas à minha volta vão aparecer. Queridos, eu encerro aqui esta conversa que a gente teve, esse momento de reflexão que a gente teve. Que vocês estejam bem. Namastê a todos vocês. Que o bem se aproxime de vocês e que nós possamos ser sábios o suficiente para poder aprender tudo aquilo que a vida está nos trazendo e entender o nosso propósito nessa vida, que é melhorar e estar bem sempre que a gente puder estar trabalhando pelo bem. Eu estou bem e eu trabalho pelo bem. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus Cristo, que está olhando por esse planeta, possa inspirar cada um de nós
naquilo que foi a sua trajetória sobre essa terra. E que a gente possa ser forte, resiliente, para todas as vezes que eu tropeçar, eu possa levantar e continuar trabalhando pelo bem. Que vocês estejam bem, que todos nós continuemos trabalhando juntos. E juntos, nessa jornada, a gente vai crescer e vai estar melhor a cada dia. Um beijo no coração de todos vocês, com muito amor. Tchau.